Júlio Nascimento. Horas e 6 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 8 de outubro de 2024. O tempo está voando, hein? Já vamos entrando nas retas finais de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E, é claro, chegando também mais uma semana de data FIFA. E a partir de agora até meio-dia você fica sabendo de tudo que acontece no time do seu coração. Ídolo do Barcelona, da seleção espanhola e de toda uma geração, o meia-campista Andrés Iniesta, um dos maiores jogadores da história, anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 40 anos. O craque organizou uma coletiva de imprensa para relembrar a sua carreira e anunciar a decisão. Ele está sem clube desde quando deixou de atuar pelo Emirates Clube dos Emirados Árabes. E o destaque da Ponte Preta que entra em campo no sábado contra o Ceará. Antônio Lupe, bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Semana cheia para o técnico Nelsinho Batista preparar a Ponte Preta e, claro, vai ter que, mais uma vez, remontar o sistema defensivo, até porque o zagueiro Matheus Silva está suspenso porque foi expulso na vitória contra o Botafogo. Daqui a pouco a gente faz aquele debate gostoso para saber das alternativas que o treinador da Macaca tem para o duelo contra o Vozão. Final da Sul-Americana, a Conmebol anunciou que o estádio General Pablo Rojas, La Nueva Odia, a casa do Cerro Porteño, será o palco da final da Sul-Americana dessa temporada. A Confederação havia divulgado em abril que a Assunção receberia esse jogo, mas sem detalhar qual arena da capital paraguaia. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Santos foi derrotado pelo Goiás na noite desta segunda-feira. Fora de casa, o Peixe precisava de um empate para chegar à liderança da Série B, mas foi batido por 3-1. São Paulo, Corinthians e Palmeiras descansam pelos próximos dias e depois iniciam os treinos visando aos jogos da outra semana pelo Brasileirão. O tricolor enfrentará o Vasco, o alvinegro jogará com o Atlético Paranaense e o alviverde vai encarar o Juventude. Série B, além do jogo do Santos, outra partida movimentou a competição ontem à noite. O Sport Recife derrotou o Ceará por 2-1 na reabertura da Ilha do Retiro e o Leão chegou aos 50 pontos na terceira colocação e o Ceará é o sétimo com 45. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. O Guarani que tem uma decisão, mais uma, pela frente amanhã, em jogo atrasado contra o Botafogo no estádio Santa Cruz. Dois times que estão dentro da zona do rebaixamento. O empate serve, Lupe? Não. Precisa da vitória e daqui a pouco a gente projeta o provável Guarani do técnico Alan Al para o duelo em Ribeirão Preto. E a tradicional lista da revista Forbes, que lista os mais ricos do mundo, ganhou um novo integrante e está ligado ao esporte. Não é Fábio Scheib ainda. Ele está na lista de espera na posição número 10. Mas Michael Jordan, primeiro e único esportista a figurar no grupo, o eterno camisa 23 do Chicago Bulls, apareceu na posição de número 385, uma fortuna avaliada em 3,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o destaque da seleção brasileira, chegando com ele, que também está figurando no top 500 da Forbes. Tudo bem, Fábio Scheib? Grande abraço para você. E aí, Julio, muito bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar de seleção brasileira que segue se preparando na Academia de Futebol do Palmeiras para os compromissos das eliminatórias contra Chile e Peru. Ontem, o técnico Dorival Júnior esboçou o time com a entrada do atacante Igor Jesus, do Botafogo, no comando de ataque, formando o trio ofensivo com Savinho e Rafinha. Rodrigo foi recuado e deve atuar como camisa 10, meio-campista. O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira, às 9 da noite, em Santiago.
E o destaque da opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço a você, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, ontem eu falo estávamos porque numa resenha com alguns amigos bugrinos e a gente tentando conjecturar, encontrar solução para o Guarani sair do Z4. É claro que é difícil, é pouco provável, né? Mas a matemática ainda permite. Olha, uma vitória sobre o Botafogo, lá no Santa Cruz, e consequentemente uma vitória sobre o CRB, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai com a confiança, um alto astral tremendo para enfrentar a maior rival, que é a Ponte Preta. É claro que é difícil você falar em 3 vitórias consecutivas diante do nível de apresentação do Guarani nas últimas rodadas. Mas eu acho que não dá para baixar a guarda, não. Tem possibilidade, decisão atrás de decisão, a começar amanhã no estádio Santa Cruz, depois o CRB no Brinco de Ouro, e aí, meu amigo, seja o que Deus quiser no gramado de Moisés Lucarelli. Você ouvinte pode participar, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 998699070, 998699070. O WhatsApp está à sua disposição. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e a coordenação de streaming é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Mário Quintino. Grande abraço para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Luiz Ismânio. A gente comentou mais cedo sobre um acidente para quem vai em direção do Castelo e ainda tem atendimento da ocorrência, passagem pela Escola de Cadetes. Atenção, já segue sem lentidão, mas os veículos ainda estão no local, uma colisão entre um ônibus e um carro. No sentido da Brasil, são boas as condições. Pela Brasil, tem obras à altura do Guanabara. Atenção para quem vai em direção da Teodoreto. Carolina Florença ainda é uma opção. Na região do Taquaral, Heitor Penteado segue sem problemas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN. Agora são 11h14. O BV é especialista em financiamento de veículos e energia solar. Também tem empréstimos, investimentos, conta e shopping. Tudo pelo app. Acesse bv.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze 14, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos começar falando de seleção brasileira. Brasil entra em campo nessa semana. Meu caro Fábio Scheid, muita expectativa envolvendo a seleção brasileira. Tá animado com o Brasil, Fábio Scheid? Mais ou menos, viu, Julio? Pela situação atual nas eliminatórias, o Brasil é o 5º colocado, né? Tem 10 pontos, vem de uma derrota para o Paraguai, mas agora pode ter esse caminho facilitado porque enfrenta justamente o vice-lanterna no Chile e depois recebe o Peru, que é o lanterna da competição. Mas Dorival Júnior tem muitos desfalques, né? Teve que cortar alguns jogadores de última hora, convocou outros também. E ontem ele esboçou a seleção brasileira com algumas mudanças, né? Principalmente no ataque, lá no CT do Palmeiras. O Brasil está treinando no CT do Palmeiras até quarta-feira, quando viaja para Santiago. E ele esboçou o ataque ontem com Igor Jesus, Savinho e Rafinha, que está indo muito bem no Barcelona nessa temporada.
E o meio-campo do Brasil deve ter o Rodrigo recuado um pouco, fazendo a função de camisa 10, e 2 volantes, né? André Qual que é o ataque do Brasil, então? Repita, por gentileza. Começar Igor com- Jesus, Savinho e Rafinha. e Rafinha. Quem te viu, quem te vê, né? É. Vamos ouvir o professor Dorival Júnior antes da gente comentar aqui com o Carlão e projetar Brasil e Chile, depois Brasil e Peru. Primeiro serão 2 jogos fundamentais, importantíssimos. Nós estamos aí numa sequência em que precisamos e muito, né, de resultados, pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Espero que estejamos muito bem preparados, façamos aí 2 jogos, né, em muito bom nível, tudo que nós esperamos que aconteça, e vamos buscar esses 2 resultados aí, respeitando muito os nossos adversários, mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo, até porque o nosso momento é um momento que ele tem a necessidade de uma melhora rápida, e espero que venha acontecer desses 2 jogos iniciais. Muito obrigado, professor Dorival Júnior. E aí, Carlão de Freitas? O Brasil com mudanças. E assim, as estrelas não estão resolvendo, as estrelas estão machucadas, a gente vai tendo um Brasil cada vez mais alternativo mesmo. Mais alternativo e mais desfigurado, né? Em termos de seleção brasileira, quando a gente fala num time sem grandes estrelas, né? A gente sempre se apega aí a Ronaldo e tal, só que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que se conformar que já passou, né? Infelizmente, hoje o futebol mundial está nivelado. Tanto é que, tirando o Messi e o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Não temos mais, né? Quem que é? O Mbappé? Será? Ele é tão unanimidade como o Messi, como o Cristiano Ronaldo? Yamal. Pode ser ainda, e pode estar a caminho, mas também não é uma realidade, apesar de ter, né, dado frutos à Espanha na Euro, ou seja, então não temos mais, também é um nome, mas não temos mais essa unanimidade, tanto é que o Lupe o Lupe já citou vários aí, né, e nenhum nível Messi e Cristiano Ronaldo, isso eu falo em âmbito mundial, então imagine para a seleção brasileira que vive este mesmo processo, né. Estamos sem as estrelas, né? O Neymar, Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, mas eu acho que ainda também não está num nível de estrelato como o Neymar, mas é um jogador que tem correspondido até mais que o Vinícius Júnior. Mas é o que temos, né, Júlio? Infelizmente é o que temos, é com esses caras aí. O Igor Jesus vive um momento maravilhoso com a camisa do Botafogo, campeonato brasileiro, é bem verdade. Diferente de um Endrick, que está no Real Madrid, que disputa Champions, disputa uma Liga Espanhola que é muito forte, está num elenco talvez mais estrelado que o da seleção brasileira, né? Ou seja, tem um pouco mais de casca, né? Mas o Igor está sendo testado, está sendo observado, é um jogador que passa aí por uma fase brilhante com o time da Estrela Solitária, e a gente espera que dê frutos, né? É um momento decisivo também para o Dorival. Nestes 2 jogos, eu acho que se ele não conquistar os 6 pontos aí, vai ficar difícil a permanência dele. Quem vem? Também não sei, porque tá, né, o mercado está escasso, mas é o que temos, Júlio. Temos que torcer aí que o Brasil faça um bom jogo lá no Chile contra um dos lanternas das eliminatórias, mas eu creio que se o Brasil não apresentar um futebol convincente, não terminar estas 2 rodadas com 6 pontos, eu acho difícil a permanência do professor Dorival. Lembrando que tem mais uma data FIFA ainda em novembro, né? Quando o Brasil enfrenta a Venezuela e depois recebe a Argentina. E os ingressos para o jogo contra o Peru, na terça-feira que vem lá em Brasília, já estão sendo comercializados numa Mané Garrincha, vai ser o jogo, né? Na bagatela de R$120 o mais barato e 600 o mais caro. Pois é, exatamente, Fábio Scheib, tá muito caro, né? O ingresso mais popular aí pro jogo de 120. De terça-feira, R$120 para ver Brasil e Peru. Bom dia, Júlio. Bom dia. É o Matheus da Ponte, é o Matheus do Guarani. Ambos estão comprometendo seus times com lances bizarros. Ricardo de Paulínia. Verdade. Ele fez um belo paralelo entre as 2 equipes usando o nome Matheus. Ele foi muito bem. E os 2 zagueiros, né? E os 2 são zagueiros. Belo destaque de Scheib. Hoje nós estávamos fazendo resenha, né? Com o nosso Rogerão Prado, né? Rogério bugrino de 4 costados, inclusive, né? É um patrimônio da empresa, né? Tá com o coração apertado, a gente tenta consolá-lo. Ainda dá, Rogerão. Ele acredita ainda. Eu falei uma verdade pra ele, mas ele não aceitou. E tem que acreditar. Aí ele chamou atenção com relação ao Matheus Salustiano, e aí eu englobo também o Matheus Silva, né?
E a gente até conversou ontem sobre isso. O que passa na cabeça de um... Tudo bem ali, é o nervosismo do jogo e tal. De repente você não pensa tanto, mas o que passa na cabeça de um Matheus Salustiano, de um Matheus Silva, sabendo que tem 25 mil câmeras no estádio, que o VAR tá louco pra detectar alguma irregularidade pra chamar o árbitro. O que passa na cabeça desses caras, né? O pênalti que o Matheus fez no Tony Anderson, cara, o Tony de costas, tudo bem, é um bom jogador, tem um improviso, tem repertório, mas o que leva o cara a dar um jogo de corpo bizonho que deu, né? E o Guarani, não sei se levaria a vitória, mas dava a impressão que poderia voltar pelo menos com um ponto, né? Melhor do que perder, não seria tão útil assim, mas melhor do que perder. Eu não sei, cara, realmente eu não sei o que se passa na cabeça destes jovens atletas, né? Que hoje eles têm que conviver com o VAR. O futebol mudou demais, pega tudo, não adianta ficar puxando camisa, catimbando, que o VAR pega tudo. É isso. E agora sobre o futebol paulista, Gabriel Dudziak está chegando para nos atualizar informações. Para alcançar a liderança da Série B, bastava ao Santos um empate contra o Goiás fora de casa. O começo de jogo, no entanto, foi terrível para o Peixe. Aos 9 minutos, o atacante Wellington do Goiás chutou. O goleiro Brazão espalmou para a frente e Rildo aproveitou. 4 minutos depois, o mesmo Rildo recebeu na intermediária, arriscou e Brazão aceitou. 2-0. O Peixe finalizava pouco, até que Sander colocou a mão na bola, o que resultou em pênalti para o Santos e em gol de Juliano. Na etapa complementar, o Goiás voltou melhor e aos 15 o Wellington recebeu na área e bateu forte para ampliar, marcando o 3-1 para o Esmeraldino. Os minutos seguintes foram de tentativas e mais tentativas santistas, mas todas elas foram frustradas. Para o técnico Fábio Carilli, outra vez faltou ao Peixe entrar com a postura certa para o jogo. Acho que começamos muito devagar o jogo, não em espírito de competição, de decisão, né? de ter um jogo para você buscar o primeiro lugar da competição, oportunidade que nós tínhamos. Apesar da derrota, o Santos continua em segundo lugar, 6 pontos à frente do 5º colocado. Em meio à data FIFA, São Paulo, Corinthians e Palmeiras vão aproveitar os próximos dias para descanso e treinos, já que só voltam a jogar no meio da semana que vem, casos do Tricolor e do Alvinegro, ou no outro fim de semana, caso do Alviverde. No São Paulo, a volta aos trabalhos ocorre na quarta-feira. Depois, o time treina até a outra quarta, dia 16 de outubro, quando encara o Vasco da Gama. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, uma vez que o Morumbis estará em recuperação após show musical. No Corinthians também há folga de 3 dias antes dos preparativos para o próximo jogo, na quinta-feira da semana que vem, dia 17, contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Depois, no dia 20, o Alvinegro enfrenta o Flamengo na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Já o Palmeiras tem ainda mais tempo para descansar e treinar, uma vez que joga apenas no próximo dia 20, contra o Juventude, em Caxias do Sul. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h23. Obrigado, Gabriel Dudziak, pelas informações. Muita gente preocupada aí em relação ao Corinthians, né? A questão dos patrocinadores, a falta de resultados. É um momento de alerta, né, Fábio Scheibe, para o Corinthians estar vivendo uma fase aí delicada no Campeonato Brasileiro. É estranha essa situação, né? Vai bem nas Copas, cria uma certa esperança pro torcedor para ganhar algum título, que há tempos não vem para o Corinthians, mas ao mesmo tempo tem que lutar contra essa parte de baixo da tabela, a zona da degola, que o Corinthians, mesmo jogando bem, não está conseguindo os resultados. A vitória não veio nos 3 últimos jogos, contando com a Copa do Brasil no meio, e com boas atuações do Corinthians, né? Principalmente do ataque, né? O Yuri Alberto voltando a marcar gols, voltando a ser importante para a equipe. A entrada do Depay também deu uma bolaça para o Yuri Alberto no último jogo, mas ele estava impedido no gol que saiu, mas foi invalidado pela arbitragem. Mas o Corinthians tem que se reencontrar aí, né? Pensar o que quer realmente, porque às vezes quando você quer muita coisa não consegue nada, né? Melhor um passarinho voando do que... Como que é, Júlio, a expressão? Não sei. Na mão Eu do que também, é verdade. de passarinho. Melhor um passarinho na mão do que então o Corinthians tem que focar justamente no brasileiro, porque ficar dependendo das outras Copas aí, gastando o time, né? Pode ser prejudicial lá na frente. Situação mais do que preocupante pro Corinthians. E do outro lado, Abel Ferreira tentando colocar o Palmeiras nos trilhos, não deixar o Palmeiras
desanimar com essa diferença aí, né, Carlão? Para o Botafogo, até porque é uma diferença mínima ainda de 3 pontos. Então, eu tô sentindo, até no sábado, eu consolando, dando o ombro pro Fábio Chaib chorar, porque, cara, gerou um transtorno. E eu vejo até na comunidade palmeirense, que é gigante aqui no complexo, todo mundo preocupado, uma choradeira, não vai dar, meu Deus do céu. Um tropeço peronomute em Bragança Paulista. Tinha obrigação de vencer, claro, principalmente após a vitória do Botafogo em Curitiba, mas ainda é uma desvantagem, mas em que é palpável o Palmeiras se recuperar. Botafogo vive um grande momento, Botafogo tem uma Copa Libertadores aí para resolver, e esse pode ser um trunfo do Palmeiras, né, para beliscar aí esse título. Creio que Botafogo e Palmeiras vão até o final, um pouco de atenção ao Flamengo, que deu uma recuperada aí, venceu o Bahia na última rodada, mas eu não vejo assim um momento para desespero do Palmeiras. Já perdemos o título. Não, claro, o Botafogo é um concorrente forte, é um concorrente que não tá dando brecha, né? Mas tá aí, o Palmeiras tem um jogo contra o Botafogo, tentar levar aí uma vantagem, ou pelo menos essa desvantagem ficar de 2 pontos aí para tentar recuperar, mas eu não vejo, sinceramente, Fábio Chaib, essa tristeza, essa comoção, né, essa coisa que já não vai dar, não vejo. Eu vejo um Palmeiras forte, um Palmeiras combativo, com possibilidades boas, concretas de brigar pelo título contra o time da Estrela Solitária. O problema é que o Botafogo tá jogando muita bola, né? Parece que não vai arrefecer aí, parece que vai ganhar todos os jogos. Eu acho que as Copas é um trunfo pro Palmeiras. Essa coisa, a Copa, né? Libertadores, Botafogo não foi eliminado lá atrás na Copa do Brasil. Dia 23 de outubro, o primeiro jogo. Então eu acho que a Copa Libertadores é um trunfo pro Palmeiras porque desgasta, né? Se pegarmos o jogo do Botafogo contra o São Paulo, por exemplo, foi uma batalha. Enquanto o Penharol vai ser pegado. Né? Vai ser pegado. Então eu acho que o Palmeiras dá para acreditar em título sim, muito em virtude dessa divisão de atenção que vive o Botafogo. Sim. Então calma, Fábio Chaib. Calma, tranquilo, André Galassi. O pessoal tá todo choroso, Júlio Nascimento. Meu Deus. Ô, Carlão, eu queria rapidamente, aqui temos alguns minutos, eu vou atender os ouvintes ainda. Ontem, confesso que me emocionei ao ver Andrés Iniesta se aposentar do futebol. Tá louco. A mesma sensação que você teve com ídolos históricos dos anos 90. Ídolos históricos. Craques do futebol. Porque Andrés Iniesta, eu consegui, graças a Deus, ver Zinedine Zidane jogar. Mas Andrés Iniesta, ele mexe comigo. Tanto que acabou de sair uma homenagem grandiosa do Real Madrid. Também, né? Real Madrid homenageando o Iniesta, porque ele é um ídolo espanhol. Eu acho que quando um atleta, né, um jogador de futebol, ele atinge esse status, né, de, por exemplo, ele é do Barcelona, o rival faz uma homenagem dessa, o Ronaldinho Gaúcho, dentro do Bernabéu, foi aplaudido pelo torcedor merengue. Aqui no Brasil, acho que o Zico tem muito isso, né? Por isso que às vezes eu fico triste com essa... Falta de educação mesmo. Não, como que é quando o Flamengo é um time hoje que o pessoal não gosta, apático. Metido, né? Antipático. Então eu fico triste quando e com razão, né? O Flamengo passa essa imagem de antipático porque eu falo do Flamengo, eu lembro muito do Zico, que é uma unanimidade entre vascaíno, entre botafoguense, entre fluminenses e torcedores aqui de São Paulo, né? E o Iniesta, ele, né, transcende rivalidade, tanto Imagina na época do Pelé como que era, quando ia jogar contra os outros times. O Pelé, pelo que meu pai fala, assim, o Pelé era xingado em dia de jogo, isso é natural, mas reverenciado, sim, pelas torcidas rivais. E o Iniesta tem muito desse caráter, né? Um cara gente boa, sem provocação também com os clubes, e acaba sendo querido pelo próprio rival. Falam que na Espanha, nos tempos de Barcelona, todos os jogos que o espanhol é muito grato ao título, né, de 2010, mas todos os jogos do Barcelona em que lá estava o Iniesta, todos os jogos o Iniesta era reverenciado pelos torcedores de Zaragoza, de Bilbao, de Real Madrid e tudo mais. Sim. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. Aproveitando que nós temos uns minutinhos ainda, minutos. Eu queria falar a respeito, ontem nós discutimos a respeito do Serecamp, né? O estádio estadual, pertence ao governo do estado. E Dr. Horácio Antônio da Costa. Exatamente, inclusive uma matéria bem legal para quem quiser acompanhar, tá na capa do Globoesporte.com, nacional, feita por Júlio Nascimento. Muito obrigado. Aliás, parabéns pelo texto. Nariz de cera, pirâmide invertida, coisa linda. Mas o estádio está indo a leilão nesse momento, né? O leilão é virtual e eu estou acompanhando aqui. Confesso que entendo pouquíssimo. 28 milhões, né? 28 milhões, mas aqui pelo site
lote sem lances. Então, assim, ninguém ainda fez uma oferta para adquirir a área do estádio do Serecamp. E aí, para entender um pouco, eu fui num outro imóvel aqui na cidade de Campinas, que também está em leilão, e aqui no site já tem 2 lances, ou seja, segundo o site do leilão, é até o meio-dia que está à disposição, né? Pelo menos é o que diz aqui, que vai encerrar a partir do meio-dia. Então, por enquanto, ainda ninguém fez uma oferta pelo Serecamp. Maravilha, que foi o palco do primeiro derby noturno da história. Falei com resultado desconhecido. Desconhecido. Vitória do Guarani para o 5-2. Bugrino ou vitória da Ponte Não, Preta esse para o Ponte é conhecido. 5-2 O pro do Guarani. Bujana. É. Ah, não, que o Fábio Não, Chaves é porque tem um outro um derby com Primeiro derby noturno. Mas o primeiro derby é desconhecido, o primeiro né? derby é desconhecido, exatamente. O Carlão falou que... Não, 11 horas e 31 minutos, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de outubro de 2024. A produção industrial brasileira cresceu em 5 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE entre julho e agosto. Com alta de 2,7%, o Ceará teve o melhor desempenho. Minas Gerais ficou em segundo lugar, com elevação de 1,8%. Por outro lado, Pará e Paraná registraram o pior resultado. Os dois estados tiveram queda de 13,5%. Maior parque industrial do país, São Paulo, viu o indicador recuar 1%, influência negativa mais intensa sobre a taxa nacional. No período, a produção industrial brasileira apresentou variação positiva de 0,1%. O governo federal deve divulgar as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar do exame discursivo do concurso público nacional, o Enem dos concursos. Os candidatos terão 2 dias para apresentar eventuais recursos. De acordo com o calendário, o envio de títulos, exigência para determinados cargos, será realizada nos dias 9 e 10. O resultado está previsto para o dia 21 de novembro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve decidir nos próximos dias se aceita a suspensão do bloqueio da rede social X no Brasil. Ontem, a Procuradoria recebeu o processo depois de R$28.600.000 em multas pagas pela plataforma terem ido para a conta bancária certa. Na sexta-feira, os advogados da empresa confirmaram o pagamento. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, informou que o dinheiro tinha sido depositado numa conta da Caixa e não do Banco do Brasil, como previa a decisão. Ele vai aguardar o parecer do Procurador-Geral para decidir se desbloqueia a rede social no país.
O X está suspenso no Brasil desde o dia 30 de agosto por se recusar a cumprir a legislação e decisões do Supremo Tribunal Federal. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta, rapidamente abraçando a galera aqui pelo nosso WhatsApp, 991869070. Hoje é aniversário do homem, pergunta aqui o Roberto, ele é o Almeida, hein, fazendo 30 anos. 30 anos de empresa, né? São 2 aniversários, 30 anos de empresa. É o time do coração do Leão Almeida. Ah, ele é o Santos, né? Santos Futebol Clube, né? Futebol Ah, Clube. o Santos de tanta gente. Sertãozinho também, né? Não, o Sertãozinho ele tem um carinho, mas o time mesmo que ele torce é o Santos. Pelo menos é isso que nos foi passado na ficha dele. E eu torço pro Palmeiras. Ele tá triste, né, por ontem. Não foi um Bom dia, presente, amigos do né? CBN Esportes. O segundo jogo do Corinthians contra o Flamengo já está confirmado para domingo, dia 20, ou ainda é possível de mudança para a data original? Esquece isso aí. O Wilson, tá um rolo isso aí, cara, mas por enquanto, sem novidades. Dia 20. Que é dia do derby, né? Um dia recheado de futebol. Às 4 da tarde tem o Corinthians e Flamengo, às Ó, 6h30 o depois derby. Já derby. Nossa, vai ser, ó, um colado no outro então, né? Sim. Que legal. Muito bom. Bom dia, amigos da CBN. Eu acredito que a seleção irá jogar bem melhor sem o Vinícius Júnior. A seleção precisa de jogadores que queiram jogar sem o nome. Abraços, Rafael do Jardim Nova Europa, Rafael de Freitas, que apesar de não ser primo de Cairão de Freitas, sempre tem comentários lúcidos aqui no nosso WhatsApp. Sempre muito bom. É tudo charme dos palmeirenses. Abraços, senhor Fernando Vila Industrial. Bom dia, amigos da CBN. Alan Al reclamou da falta de sorte? Competência mudou de nome? Abraço, JP de Moraes. Perfeito comentário aqui. O Cristiano Salvione, de Sumaré. Bom dia a todos, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Xeronal. Pergunta pra geral. Hoje, se for pra escolher, Yuri Alberto ou Rony? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Yuri Alberto. Ué, o que tá acontecendo? Futebol é momento, né? Como diz o outro. Que coisa, hein? Eu acho que o grande ponto do Yuri Alberto é o modo como ele era utilizado. O Yuri Alberto não é centroavante. Isso Lado, desde né? a base do Santos, passando pelo Inter. O Yuri Alberto não é 9. Sim. O Yuri Alberto é segundo atacante, ele é o jogador de velocidade. Tanto que quando ele sai, o Corinthians perde a transição, perde a velocidade no ataque. Ele tem um estilo muito parecido, claro, tá? Devida. Toda a proporção, mas o Tony Anderson, lembra do Tony Anderson? Sim, o hoje Ituano, né? Ele tá na escalação como meia e ele é um atacante, ele foi criado como atacante, como centroavante, só que ele não tava rendendo como 9. O que o Alberto Valentim fez? Colocou ele um pouquinho pro meio, mas também com liberdade para flutuar. O que é flutuar, Júlio Nascimento? Cair pelos lados do campo. Cara, ele tá dando um trabalho, não foi só pro Guarani, jogador, não. sim. Tá jogando Bom muita jogador. bola. É um esquema diferente, é uma função diferente que ele se adaptou. E o Yuri Alberto, não é que ele tem essas características, mas ele consegue jogar melhor fora do que dentro da área. E ele não esqueceu de jogar bola. E No outra Santos ele confiança, sempre né, foi Lupe? bom, no Internacional. Em todo time que ele passou, ele foi Confiança, bem. sem dúvida. Confiança, e ainda mais no Corinthians, né? A cobrança é muito forte. E se você estiver com medo, com receio, o famoso medo de errar, a coisa não flui. Então, a partir do momento que ele tá leve, tá solto, tá tranquilo, porque pra fazer gol você precisa estar bem de cabeça também, alegre, feliz. Sim. Né? E o Yuri Alberto está demonstrando isso. Tanto é que é a temporada que ele mais fez 20 gol gols. na carreira. 20 na gols. carreira. Mas puxar a orelha dele, né? Porque ele sabe, experiente que é, tá com uma boa fase no Corinthians, marcou o gol de pênalti, subiu, tirou a camisa, tomou cartão amarelo nessa reta final, Essas coisas que a gente importantíssima. também não sabe o que passa na cabeça de jogador. A gente pode questionar a regra e tal, mas tem que Tá na vai regra, fazer o né? quê? Tá na regra. Pode prejudicar o Corinthians nesses últimos jogos. Agora, né, o Tony brasileiro. Anderson é muito bom jogador, cara. Eu acho que o que atrapalhou um pouquinho o Tony Anderson é quando ele teve o nome envolvido, né, nas situações de apostas e tal. Mas eu acho que o Tony Anderson era pra estar num outro estágio dentro do futebol brasileiro. Ou numa Série B, numa primeira prateleira, ou numa Série A, parte de baixo, assim, sabe? Caberia no Cuiabá, no Criciúma. isso.
Caberia. Bom jogador. O estádio do Mogiana será leiloado, uma pena. Joguei várias vezes lá pelo Pátria FC do Guanabara, Carlos Matos. Que é um dos times locais, né? O Guanabara, ele é da região, né? Do campo do Mogiana. Tivemos o time do Careca lá, né? O Campinas FC. Campinas. Eu fiz teste uma vez do Campinas FC, não passei. Não passou? Não passei. Jogador que O jornalismo agradece, né? Goleiro? Mas era Goleiro, Júlio? sub-12. E deixa Porque eu era desse tamanho com 12 anos, aí eu parei de crescer. Então... Qual que foi o último jogo do Sirecamp? 2011. Red Bull Brasil 3, Atlético Paranaense 1. Em janeiro de 2011, exatamente. Eu fiz um Guarani Red Bull lá também, copinha, o Guarani venceu. Eu fiz um Red Bull. Era sede, então, ali. Era sede. Eu acho que foi a última vez, aliás, que Campinas foi sede. Provavelmente, 2010, 2011, essa época aí. Como eu disse, Ponte vai rebaixar o Corinthians no derby. Seria histórico. Não é possível. O Pela quê? conta que eu fiz, O Guarani, no caso, né? Ponte vai... A Ponte rebaixa o Guarani no derby. Você falou Corinthians. Você falou Corinthians. Mas tudo bem, a gente entendeu. O momento é a Tá cabeça, tudo ligado. sentimento. cara. É o momento difícil. Perdão. É igual o Carlão quando falou do resultado. Ponte lá. rebaixa o Guarani no derby. Seria histórico, manda aqui o Almeida, final do telefone 9837. Eu acho que matematicamente não tem como. Matematicamente não tem como. Em 2002 aconteceu isso, mas foi indiretamente, né? A Ponte jogava com o Palmeiras, era o Rio São Paulo. A Ponte jogava com o Palmeiras e o Guarani jogava contra o Botafogo do Rio. O Guarani venceu e a Ponte venceu também. E aí, consequentemente, a Ponte conseguiu permanecer e o Guarani caiu. E o jogo, um derby decisivo nesse período foi o derby que justamente que o Edu Dracena perde o pênalti aos 40 e todos do segundo tempo, o Alexandre Negri defendeu. Mandar um abraço aqui pro Rodolfo Ferreira, o Rod está descendo pra praia, mas ele colocou CBN no carro, hein? Sensacional. Que isso, que inveja, hein? Tem lugar no carro? Torcedor do Tricolor Paulista. Pô, terça-feira? Semana do saco cheio, né? É verdade. Calma aí. Semana do saco cheio. Feriado de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 e dos professores no dia 15. Né? Segundo o nosso amigo, e fazendo outro paralelo, tanto o Eliel, ex-Ponte, que está no Cuiabá, quanto o Eliel da CBN, apareceram muito pouco em 2024. Que Alexandre... Não, Renato Alves. Veio a crítica aqui, né? Pô, deixa eu ver nessa. Cara, tem uns ouvintes, tem cada sacada, é impressionante, velho. Muito bom. O Martins escreve aqui: Guarani está apresentando um futebol fraco para cair definitivamente uma questão de jogos, perdendo as esperanças aqui na recuperação do Bugre. Já a gente projeta. O problema do Guarani, cara, assim, quando terminar a Série B, a gente vai pegar, vai falar com mais calma, aguardando o desfecho, mas assim, o problema foi o primeiro turno. Nossa. Não tem jeito. Terrível. O time que vira com 11 pontos, cara, o Guarani já tem mais pontos, ele tinha mais pontos quando tava na quarta rodada do retorno do que ele fez num pedaço inteiro do campeonato. Lá na frente a gente fala mais sobre isso quando terminar a Série B e independente do que acontecer. Quantas rodadas o Bugre tá na lanterna? 23, sendo 22 consecutivas. Nossa. Só o ABC, que ficou tanto tempo assim, conseguiu escapar. E o Guarani vai precisar... Abre a tabela rapidamente aí, Lupe. Tá aqui. É o número de vitórias do Guarani, por O gentileza. número de vitórias do Guarani é 6 vitórias. O Guarani vai precisar, em 9 jogos, do mesmo número de vitórias que ele tem em 29 partidas. Esse 18, é o drama. 18 pontos e 27 tem que fazer. Esse é e não é garantido, são 7 vitórias. Mas 6 a tendência é que escape. Só que... Mas eu acho que o momento chave é agora. É contra o Botafogo, a gente CRB tá falando e isso faz 2 meses. Não, né? mas é que agora é agora. Em caso de derrota mais, na quarta-feira, e eu particularmente, aí eu acho que fica uma missão impossível. Porque vai precisar do empoderado. Só que tem o outro lado, né? Uma vitória sobre o Botafogo abre... Muda o cenário. Abre um cenário interessante. Interessante porque tem o CRB em casa. Aí, gente, é obrigação do Guarani. Tem que matar. É o CRB em casa e depois a Ponte. É porque assim, né? quando a gente fala assim, mas faltam 9 rodadas, ele tem que vencer 7 ou 6, por que não ele, de repente, perdendo as 2 próximas, ele não consegue vencer as outras 7? Sim, o grande ponto é o emocional, exatamente. É como você mexe com o brilho dos jogadores e com a confiança dos jogadores depois. E ainda mais a pressão que eles vão chegar depois no clássico contra a Ponte. E a gente percebe isso justamente quando acaba as partidas. A gente viu esse semblante emocional no jogo contra o Operário, que o Guarani sofreu um gol de pênalti, num pênalti bobo, no empate contra o Avaí, que a torcida apoiou durante todo o tempo, no final cobrou, e era nítido no semblante dos jogadores a decepção pela não conquista do resultado, e
contra o Ituano, a gente tava lá, a gente viu. Depois do apito final, apesar de toda a confusão que foi criada pelo Leozinho, cara, os jogadores estavam abalados. Tipo assim, você olha, foi uma derrota que os caras saíram assim, sabe? Parece que, tipo, cara, acho que não vai dar mais. Mas vamos aguardar, porque matematicamente tem chance. Sim, os jogadores são experientes, muitos já passaram por situações positivas e negativas. Neste elenco do Guarani, ele carrega o Luan Dias, que fez parte do elenco que caiu com o Santos, o próprio Vladimir, né? Então, que é a experiência mais doída do que cair com o Santos, que nunca tinha caído, né? Então, o jogador meio que ele vai entendendo que tá ruim, tá complicado, vai ser difícil, é pouco provável que escape, mas aí a gente sempre se apega à matemática. Os números permitem o Bugrino sonhar, então não custa, né? Exatamente. E no caso da Ponte, olhar também pra matemática... Não tá tranquilinho também não, tá hein? zero tranquilo assim. O que eu acho importante no caso da Ponte é vencer os jogos em casa, como aconteceu mesmo. Contra o Botafogo. Ah, mas o derby, não tem que descartar derby, porque... Não. A Ponte, nessa situação, ela não pode descartar derby. Pra matemática dela, a Ponte... O derby faz... Os 3 pontos do derby... Os 3 pontos do derby são fundamentais. Senão, vai ser um drama até a última rodada também. Eu até descarto, Júlio, de repente pode acontecer da Ponte ir ao Castelão e beliscar alguma coisa, né? Eu lembro em 2018, o Lupe estava, né, nessa partida em que o Fortaleza contava os minutos para subir, a Ponte foi lá e pegou um empatezinho. Nossa, nunca vi tanta gente num lugar só. E o clima lá, ontem assisti o jogo, o Ceará jogou bem contra o Sport, um jogaço, aliás. Mas eu meio que descarto esse jogo contra o Ceará. Acho pouco provável a Ponte Preta voltar com pontos. Agora, ela tem que se apegar nesses jogos em casa. E nós já enumeramos. Era o Botafogo, ela passou. Depois ela tem Guarani, Brusque e Paysandu. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 3 jogos que ela tem. Tem o Sport, mas eu coloco numa outra prateleira até pelo Sport brigar pelo acesso. Mas esses 3 jogos, esses 9 pontos, são fundamentais para a Ponte permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Como diz um amigo meu, não é proibido vencer ela no Castelão. Não é proibido. Não. Quem que fala Pouco isso? Pouco provável, Quem mas fala não é proibido. Eu é verdade, falar. É você mesmo. Ah, graças a Deus. Fico muito lisonjeado. Um abraço aqui pro professor João Carlos. Tá mandando aqui que o Pátria forneceu o Pivete goleiro que foi pra Ponte em 1966. E o Hugo Ponta do Pátria jogou no Guarani. E eu vou falar de um goleiro que já jogou no Pátria que vocês conhecem. E era amigo nosso João, da imprensa. Tá falando que o Pivete goleiro mora hoje no Rio e é primo do técnico Bruno Pivete. E sabe quem jogou no Pátria? Carlão de Freitas. Edinho Campos. Ah, é? Goleiro do Pátria. Goleiro. Aliás, um abraço pro Edinho. Você tá no futebol interior, Edinho, né? Sim. Figuraça. Me seguiu no Trends outro dia. A grande Edinho Campos. Cara, cada ligação que o Edinho faz pra mim é uma loucura, né? Grande. Gente boa. Um abraço aqui pro Osmar. Vigia lá em Barão Geraldo, jogou várias vezes no campo da Mogiana pelo Estrela Vermelha. Olha aí. Barão Geraldo contra o Tecnal e Gazeta. Eu joguei pelo time da SEC contra o Mestre de Cá. Você não pegou o Mestre de Cá, né? Na SEC não, graças a Deus. Não, tô falando assim, não. Não, contra a escolinha Mestre de Cá não é do seu tempo, né? Não é. Não, nossa, era uma coqueluche. Marcar de Cá não dava não, né, Lu? Não, o máximo que eu marquei em Copa de Imprensa, assim, passei sufoco, cara. Sim. Foi o Denilson. Era aquela Copa Red Bull 2011. Sim. O time da Band tinha o Denilson, o Ronaldo Giovanelli e o Belletti. Foi um amasso, né? Tem um ex-goleiro do Guarani que uma vez matriculou a gente num torneio que falou que ia ser só imprensa. Chegando lá, eram os veteranos de Ponte, Guarani, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. Nossa, show e o clube e do clube onde foi o evento. Você tomou aquele monte de gol. Foi, nossa, chegou no jogo que eu falei assim, cara, quanto tá? Ele falou, também não sei, a gente perdeu a conta. Sabe quem que tava jogando no Corinthians? Vladimir. Olha aí. E o Guilherme, cara. O Guilherme, que é amigo do Roger, atacante do Santos. Foi ele que fez um gol em você, que ele parou a bola assim. Foi ele. Mas eu fiz uma defesa no gol do Paulinho McLaren. Legal. Paulinho McLaren tava jogando no Santos. Ele bateu, foi lá no cantinho, eu falei, não vou pular. Aí eu pulei porque ele te elogiou. O fotógrafo tava eu falei, nossa. Aí eu pulei e fiz uma defesa. Aí deu rebote, ele veio, eu pulei e fiz de novo. Eu tenho até hoje no celular aqui. Mas contra o Corinthians Master, eu tomei tanto gol que eu perdi a conta e o cara que tava fazendo a anotação, ele falou assim, cara, não sei quanto tá. Eu falei, deixa... o Guilherme já desequilibra no futebol profissional, imagina na pelada. Não, e o dia que me colocaram pra marcar no campo do Centenário dos Souzas, o Ademir da Guia, cara. Você tá louco. Nossa. Foi há 4, 5 anos atrás. Que jeito é a marca Ademir da Guia? Eu falei, não, habilidade, deixa ele, controle de bola, mesmo com idade, né? Não, cara, medo, tem né? uma cena do Ademir, assim, nesses jogos festivos e algo que, cara, eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso em alguns momentos. O Fabião pode até me corrigir, eu acho que foi na despedida do Marcão,
Em que Pênalti. Não, em que o Edilson Capetinha quer dar uma caneta no Ademir da Guia. Gente, Edilson mas Capetinha... é um sem noção, né? É um sem noção. Ele deveria colocar um tapete vermelho para Ademir da Guia, não. Ele quis fazer gracinha. Igual a despedida do Pelé lá em Milão, né? Quem que entrou? Nossa, mesmo? Rinaldo. Rinaldo querendo passar a bola pra ele marcar o gol, o cara chutou pro gol, cara. 11 horas e 50 minutos, daqui a pouco a gente passa a régua aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. É amanhã, às 9 horas da noite, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. De um lado, o Vôlei Renata, do outro, o Suzano. O Vôlei Renata buscando o 4º título, já o Suzano é o maior vencedor da história do Campeonato Paulista. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Renata tem a possibilidade de decidir em casa. O segundo jogo acontece no domingo, às 6 horas da noite, no Taquaral. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 53 minutos, vamos aqui atualizar mais informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta entra em campo no sábado contra o Ceará. Ô Júlio, e a Ponte não vai ter o zagueiro Matheus Silva, que foi expulso contra o Botafogo, por isso o técnico Nelsinho Batista vai ter que remontar o sistema defensivo e ele falou justamente sobre isso na entrevista coletiva e também a importância de voltar a vencer no Majestoso. Perdemos o Matheus Silva hoje, né? Então nós vamos trabalhar com o que nós está à disposição aqui, né? Tem o Nilson, que vem buscando uma posição dentro do time e hoje entrou perfeito, né? Com muita disposição, com muita personalidade, né? E temos o próprio Sérgio, que entrou dentro de uma necessidade. Então a gente vai trabalhar nesse sentido aí para ter realmente uma linha de defesa tranquila. Olha, é nossa casa, né? É que a gente tem colocado sempre para eles, né? O torcedor da Ponte, ele é um torcedor que cobra, né? Então, o que a gente precisava demonstrar dentro do campo, né? Que a gente estava jogando realmente com muita dedicação, com muita determinação, né? Nós não podemos aceitar perder partidas como nós perdemos aqui, né? E hoje nós conversamos muito a semana, né? E eles entraram assim com uma disposição
determinada, né? Nós mostramos entre ontem e hoje, nós mostramos ao adversário os pontos bons e os pontos que a gente poderia explorar, e tudo foi colocado dentro daquilo que era previsto, né? E por isso um resultado magro de 1-0, mas é um resultado onde se viu uma equipe competitiva dentro do campo. Bom, esse é o técnico Nelsinho Batista. Bom, ele perde o Matheus Silva, ele deve manter o Castro, tem uma semana cheia para pensar, Sérgio Rafael e Nilson Júnior. Eu acho que ele não vai tirar o Castro, não. Não, o Nilson Júnior entrou melhor. Um abraço aqui pro Israel Moreira, grande Israel, torcedor do Arsenal, dos Gunners. O programa está Arsenal, sensacional. E quarteto, meu mano, Tá estou te certo? ouvindo, você faz um bom rádio. É ele? Israel Moreira? Torcedor do Arsenal? Do Arsenal Boa. também. Aí, Porque o Arsenal tem um dos times com história na luta antirracista também. Na Europa. Tá encaixando as peças. Qual seria a sua zaga, Carlão, pro jogo de sábado? Ah, Júlio, cara, joga a camisa e... Tá tão ruim assim? A ponte, a defesa? O Nilson Júnior foi elogiado pelo Então, professor eu acho que a Nelson. partir disso, um jogador confiante e tal, a ponte venceu. Eu acho que pode ser uma alternativa ao lado do Castro, mas é um momento tão ruim do sistema defensivo da ponte que eu só não colocaria o Edson por razões óbvias, né? A torcida já, né? Tudo que Segundo o aconteceu Eberlin, com o melhor zagueiro. mas eu acho que ele pode até... Ele tem potencial, mas acho que o momento dele é melhor aguardar ano que vem e tal, mais calma, ele pode até voltar. Mas o restante... Quem que é? Nilson, Castro... Aí o Joilson, né? Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, Joilson. Ou Edson. Tem a volta do Joilson. Então, Joilson, Pode Edson, ser. Sérgio Rafael, Castro o e Joilson Nilson pode Júnior, até são as entrar, opções. apesar da falha em Novo Horizonte, o segundo tempo da ponte, ele permaneceu e tal, mas não sei, cara, realmente não tem assim um nome. Ah, sai o Matheus Silva, é esse. Não tem. Nem o próprio Matheus Silva é um nome unanimidade. Talvez até pelo desempenho positivo do Nilson Júnior e a vitória, né? Isso deixa o jogador com muita confiança. Pode ser uma aposta aí, Nilson Júnior e Castro. E é isso, e o Guarani joga amanhã contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Ontem nós trouxemos a informação aqui do Bruno Mendes, né? Porque existe uma grande expectativa pelo retorno do atleta. Ele se recuperou de uma cirurgia no tendão de Aquiles, mas no último treino, antes da partida contra o Avaí, ele teve uma lesão muscular e o Alan Al falou a respeito disso. O Bruno Mendes, ele teve uma lesão no adutor, ainda depende de uma recuperação de aproximadamente 2 semanas, segundo o exame de ressonância mostrou. É um jogador que a gente contava para essa partida, tinha um planejamento de que ele pudesse pelo menos participar de 15, 20 minutos. Infelizmente, foi antes do jogo, do jogo do Avaí. Antes do jogo do Avaí, ele acabou sentindo, confirmou através dos exames. Se não me engano, foi no último treino, no último lance, um lance com o Bispo, que ele acabou dividindo, saindo um pouquinho, esticando um pouquinho mais o adutor e acabou detectando uma lesão que leva aí 2 semanas aproximadamente. Conversei com ele, infelizmente não tinha condição de nos ajudar aqui, mas a gente espera contar com ele, assim como todos que estão no departamento médico, o mais rápido possível. Bom, esse então Alan Al, Guarani tem decisão contra o Botafogo, mais uma, né, na vida do Bugre, quarta-feira, 8 horas da noite. Empate é bom? Não, agora já não mais. O Guarani vai ter que buscar vitórias. Ah, mas e a circunstância? Não é bom. Eu acho, assim, eu ainda acho que não pode perder, mas assim, o empate ficaria um gostinho ainda de... É porque não patina, né? Não muda o cenário, né? Aliás, a ausência do Bruno Mendes é uma pena, né, de fato, mais uma lesão do Bruno Mendes. E o ataque do Guarani tá estagnado, tanto que o Caio Dantas ontem, depois de 8 rodadas sem marcar, perdeu a artilharia, né? Perdeu pro Pulga, né? O Pulga marcou, então o Pulga vai a 10 gols, o Caio Dantas estaciona nos 9 gols, 8 jogos sem marcar pro Caio Dantas já. E o Guarani é 3 jogos sem marcar, né? Desde aquele jogo lembrado. do Mirassol, que o João Vitor chutou, o Muralha aceitou. E marcou daquele jeito, né, Fábio? Exatamente. Falha do Muralha, né? Nos Enfim, 3 não interessa, jogos, né? Mas... nos 3 jogos seguintes, passou em branco. E é engraçado, na fase de crescimento do Luan Dias, né? Que é um camisa 10, que na teoria é o cara para fornecer, né, as jogadas pro atacante, e infelizmente o Caio Dantas deu uma cessada nos gols. Maravilha, gente. 4 horas. Parabéns pro Eliel no Arena CBN. Eliel, amanhã, vai 11 pagar horas, churras hoje. tem CBN Esportes. Amanhã também tem jornada. Grande abraço a todos.
CBN Esportes Campinas.